Olá, queridos, a paz do Senhor. Quero te fazer um convite. Se você não for inscrito aqui no meu canal no YouTube, se inscreva, deixe seu like, que é muito importante, ficarei grato por isso. Compartilha o conteúdo com seus amigos e ativa o sininho para não perder novos conteúdos. Espero que você esteja bem, que o seu fim de semana seja maravilhoso. E vamos ler um texto na Bíblia, uma carta que para muitos teólogos é apenas um bilhete, mas sabemos que em Romanos, capítulo 11, a profundidade das riquezas de Deus é grandiosíssima, é maravilhosíssima, as ciências de Deus, e nós não alcançamos, não medimos. E Paulo, o apóstolo, vai escrever e vai fazer um apelo, um pedido. Filemon, apenas os versículos 9 e 10. Se você quiser ter mais conhecimento sobre esta carta escrita pelo próprio punho do apóstolo Paulo, riquíssimas em assuntos teológicos, doutrinários e conhecimentos gerais. Mas tem um personagem chamado Filemon, né? E tem um personagem chamado Onésimo, do grego, significa útil. É sobre ele que eu quero falar. Por que ele é útil? O que ele era? Quem ele era? Simplesmente ele era um homem inútil. Em seu contexto, ele era um escravo. O seu patrono, o seu senhor, Filemon, qual seria o destinatário, né? O alvo da escrita, o alvo desta flecha, esta carta, era direcionado para Filemon pelo próprio punho de Paulo, pela própria mão de Paulo. Não tinha nenhum escriba, não tinha ninguém para escrever naquele momento. Paulo estava preso em Roma. E ele encontra, né, Onésimo naquela cadeia. Eu lembro agora do capítulo 1 de João, versículo 29, que diz: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Paulo aceita, o recebe no caminho de Damasco, em Atos capítulo 9. Paulo prega para Filemon e ele aceita Jesus, aceita a fé, é liberto. Homem rico, fazendeiro, tinha muitos escravos. O culto era realizado na casa de Filemon, em Colossos, uma região com águas termais, muitos viajantes, muitos patronos, pessoas ricas. Tinham casas lá para passar o verão, férias, assim como hoje, né? Muitas pessoas da alta sociedade que vai passar férias ou no Brasil ou fora no Brasil, enfim. Mas aqui Paulo faz um apelo porque tinha aceitado esta mensagem de Jesus para ser o apóstolo das nações, ser um vaso nas mãos de Deus. Ele deveria liberar perdão, ele deveria liberar o amor, porque o próprio Deus, antigamente,
Antes de todas as gerações, antes de tudo ser criado, Deus já nos amava. Ele amou o mundo de uma tal forma, em João capítulo 3:16, a Bíblia diz que Deus doou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O alvo principal do Evangelho é você abrir o coração. Assim como Paulo entregou de bandeja o seu coração para Filemão ler a carta, assim como estava lendo, pegando no coração de Paulo. Ele estava lembrando todas as prisões, todo o sofrimento ali de Paulo, e principalmente, não só de Paulo, mas de Cristo. Porque a cédula do pecado, a culpa que Cristo carregava de toda a humanidade, ele pendura na cruz. A morte de cruz foi em meu favor, ao seu favor. Jesus morreu por nós. Isto é suficiente, temos que lembrar isso para levar. Por onde quer que andemos, a mensagem da cruz tem que ser pregada. Paulo gera aquele filho nas prisões, no cárcere, e nós também temos que levar a palavra da salvação para gerar filhos. É uma ordenança de Cristo: ide e fazei discípulos. Ele tinha que aceitá-lo, Filemão. Tinha de aceitar, não de negar. Onésimo. De inútil passa a ser útil. Porque ele tinha que lembrar que também precisou ser resgatado. E ele o aceita, libera o perdão. Aquele dano que ele tinha causado, que para muitos teólogos, porque é uma linguagem jurídica, né? No direito penal, uma pessoa causou algum dano a alguém, ou na sociedade, um patrimônio público, ou invadiu a casa de alguém, ou extraiu para si algo que não é seu de outrem, o furtou, assaltou, enfim. Imagina alguém bater na tua porta, você sabendo que aquela pessoa te causou um dano, um mal, e você ter que aceitar aquele pedido, né, de alguém para liberar perdão, para liberar reconciliação. É profundo esta carta. Não é fácil fazer a obra de Deus. Para muitos pode até ser. Mas o chamado para fazer todas essas coisas só com o amor de Deus mesmo. Então, não se sinta inútil, não se sinta vazio. Se preencha com a palavra de Deus em oração. Peça forças a Jesus para continuar. Porque Jesus já te absorveu. Você foi regenerado. E não precisa de Filemão, não precisa de Paulo, porque quem derramou sangue na cruz foi Jesus Cristo. Ele tinha que aceitá-lo de volta. A igreja é isso, esta assembleia, esta reunião, né? Este evangelho deve ser pregado, não importa raça, cor,
língua, cultura, sabe? Temos que liberar perdão. E estes pecadores arrependidos, uma vez salvo, uma vez convertido, deve permanecer. Porque Pedro, o apóstolo Pedro, no fim da sua carreira, da sua jornada, ele olha para todos e diz: eu não sou digno de ser crucificado como o meu Senhor. Me ponham de cabeça para baixo. Que coisa extraordinária. Então, temos que levar o morrer de Cristo. Amém? Fica com esta palavra e que Deus te abençoe.